Olá, o meu nome é José Carlos. Hoje eu estou aqui para trazer um pequeno testemunho de vida para você que vai mexer com a sua mente e vai mexer com o seu coração e vai mexer também com o seu modo de vida e de viver e de ter fé e acreditar que tudo é possível e nada é impossível para Deus. No ano de 1995 eu me casei, tive 2 filhos com a minha esposa e ao decorrer dos anos eu fui arrumando certas amizades e essas amizades foram passando dos limites e eu passei já a não dar mais valor à minha família, à minha casa, aos meus filhos e já passei a dar mais valor àquelas amizades. E dali começou a vir a bebida, começou a vir a cachaça, e da cachaça já começou a vir as noites de sono perdida, o cigarro, do cigarro começou a vir as drogas, das drogas eu já comecei a pernoitar com aqueles amigos, e eu já não estava dando mais carinho, amor, afeto à minha família, a minha esposa, os meus 2 filhinhos, e eu já estava a ponto de não esquentar nem a cabeça mais com o meu emprego. Eu que sou um construtor civil, um mestre de obra, e trabalhava na época com vários empresários grandes da área da construção civil da cidade de Rio Bonito, no estado do Rio de Janeiro. E aquelas drogas que eu já passei a usar depois do cigarro, da cachaça, da cerveja, da bebida e das más companhias, aquilo foi me destruindo aos poucos. E destruindo também a base da minha casa. Porque o homem é o esteio da casa. Quando o homem auto se destrói, certamente a base da casa dele vai junto. Então, se o homem se destrói, a família dele só tem a cair junto com ele. Tudo vai às ruínas. Então, dali eu passei a dar mais valor aos meus amigos, às bebidas, às noitadas, e passei a abandonar a minha casa, a minha família, a minha esposa. E quando eu era menor, eu olhava uma família e sempre pedia a Deus que me desse uma família e que me desse também filhos e que eu tivesse a minha casa e que eu fosse feliz como eu via aquelas famílias. E Deus atendeu o meu pedido, mas Ele também me deu a responsabilidade de fazer a minha família feliz. E eu esqueci ao longo do meu casamento, dando mais valor às coisas do mundo, dando mais valor às minhas amizades, dando mais valor às coisas erradas que eu passei a fazer e dando menos valor à minha família. A coisa ficou tão feia, o vício me dominou tanto que eu já não aguentava mais ficar dentro de casa. Eu ficava 2 minutos dentro de casa e 2 horas na rua bebendo e usando droga. E só vinha para casa para deitar quando eu estava muito chapado. Eu vinha dormir, levantava e saía. E aquele carinho com a minha esposa, o afeto com meus filhos foi acabando. Então, certo dia, a minha esposa vendo eu me destruindo, vendo eu perdendo meus empregos, a minha casa já estava chovendo dentro, que na época era de telha brasilite, recém-casado. Então a minha esposa chegou a um certo ponto de não suportar mais. O negócio ficou tão feio que um dia eu cheguei dentro de casa, chapado de cocaína, e arrumei uma briga com a minha esposa, dizendo, eu comecei a ver certas coisas que não existiam. Eu ouvi a minha esposa com outro homem, minha esposa dentro de casa, eu vendo ela com outra pessoa.
Ela não podia ir mais na rua, que na minha mente ela estava me traindo. Tudo ilusão que o diabo coloca na mente do homem através das drogas. Então, certo dia eu entrei dentro de casa, meu filho já tinha mais ou menos aproximadamente uns 15 anos. Eu cheguei dentro de casa doidão, o outro tinha aproximadamente uns 9 anos de idade, a 11, se eu não me engano. Eu cheguei dentro de casa e acusei a minha esposa de traição e ela começou a brigar comigo e eu estava tão drogado que eu peguei a faca e cortei a borracha do bujão de gás e joguei o bujão no chão, abri o crique e ia tacar fogo. Que loucura, meus amigos, meus irmãos. A sorte é que meu filho me agarrou por trás, pela garganta, e me arrastou até fora de casa, me botou na rua e trancou o portão. E mesmo assim eu ainda comecei a ameaçar eles. A minha esposa viu que não tinha mais jeito. Ela não suportava mais ver o meu sofrimento e o sofrimento dela e dos meus filhos e a minha casa indo de ruína abaixo. Ela juntou as coisas dela e foi embora. Aí é que está o problema. Melhorou? Não. Aí que o diabo me castigou mais. Ele me levou à ruína. Ele botou na minha cabeça que a minha esposa tinha ido embora com outro homem. Ele botou na minha cabeça que a minha vida tinha acabado. Então ele começou a fazer eu beber o dobro, pernoitar o dobro e cheirar cocaína ao dobro, a ponto dos meus amigos trazer cocaína para mim de graça, para acabar com a minha vida mais rápido, para me morrer e a minha família nunca mais ser restaurada. Mas um dia apareceu um servo de Deus que bateu no meu portão e me convidou para ir em uma igreja. E eu peguei, aceitei o convite e fui até essa igreja. Chegando lá nessa igreja, eu vi o pregador pregando e eu prestei tanta atenção na pregação e aquilo me emocionou, aquelas palavras. Quando a minha esposa tinha ido embora, eu chegava nas portas das barracas, aqueles amigos meus me abraçavam, passavam a mão na minha cabeça e falavam para mim: Carlos, não esquenta não, ela vai voltar. Vamos tomar uma cachaça, vamos tomar uma cerveja, vamos conversar um pouco, que isso passa e daqui a pouco sua esposa está em casa. Aí eles faziam o quê? Me abraçava, me beijava, enchia meu copo de cerveja. Quando eu estava bem chapado, eles iam embora e eu voltava para minha casa e a solidão era pior. Eu ficava mais triste do que quando eu cheguei. A minha vida ia mais à ruína do que levantava. Por quê? Porque eu, em vez de procurar ajuda, eu fazia o quê? Eu ia procurar gente mais doente do que eu. Mas quando eu aceitei o convite de ir na igreja e o pastor estava pregando lá no altar, eu peguei emocionado, ele pregando sobre família, eu emocionado, eu levantei da cadeira, fui até o altar, olhei para ele, ele olhou para mim e eu falei: agora, eu pensei, agora eu vou ganhar um abraço, eu vou ganhar uma ajuda, eles vão me abraçar, porque lá fora eles me abraçam e me dão droga e cerveja e me consola. Mas aqui esse pastor está falando tão bonito que ele vai me abraçar e vai pedir o pessoal para orar por mim, para me abraçar e para me ajudar a sair dessa situação que eu me encontro. Mas foi diferente. Eu cheguei lá na frente, quando o pastor olhou para minha cara, ele perguntou: o que está acontecendo, meu filho? Eu falei para ele chorando: pastor, a minha mulher foi embora, a minha esposa foi embora e levou meus filhos.
Ele falou, por que ela foi embora? Eu falei, porque eu bebo, uso droga e ando com quem não deve. Ele virou para mim, há quanto tempo você faz isso? Eu falei, há mais ou menos 18 anos. Ele falou para mim, você acha que em 18 anos a sua mulher não te suportou e você não tomou jeito? E nem a sua esposa conseguiu te dar jeito? Nem seus amigos conseguiu te dar jeito? Você acha que em 20 minutos eu vou conseguir te dar jeito em você? Aí ele pegou, olhou sério para mim. Eu pensei que ele ia mandar eu subir no altar e me dar um abraço. A igreja com mais de 700 pessoas. Ele olhou dentro da minha cara bem sério e falou uma coisa que ninguém teve coragem de falar. Ele falou, toma vergonha nessa cara, larga essa droga, larga essa cachaça, toma vergonha na cara, toma jeito, vire homem, tome responsabilidade, seja um sujeito de caráter, que a sua mulher vai voltar para casa. A igreja parou. Eu olhei para trás, para o lado, todo mundo olhando para minha cara. Eu olhei para o pastor Céu olhando para mim. Eu falei, meu Deus, que isso? Eu pensei que eu ia ganhar um abraço, porque lá fora todo mundo me abraça. Meus irmãos, eu vou falar uma realidade para vocês. Eu não sei da onde o pastor tirou aquelas palavras. Mas uma coisa eu vou falar para vocês. Isso faz 15 anos. E eu estou na igreja até hoje por causa daquelas palavras. Porque a verdade é que o mundo, ele te oferece tudo que ele pode te oferecer. Ele te oferece casa, carro, bebida, dinheiro, amigos, prostituição, drogas, mas não te fala a verdade que você tem que ouvir. Quando eu escutei aquela verdade, eu parei para pensar, meu Deus, nunca ninguém falou isso para mim lá fora. Eu nunca escutei a verdadeira verdade. O culto acabou e eu vim embora para casa. Em vez de voltar na igreja, eu voltei para a barraca para beber. Bebi tanto que a minha casa já estava abandonada, que a minha esposa tinha ido embora, e eu tinha uma lixeira em frente à minha casa. Então os vizinhos já começaram a jogar lixo dentro da minha lixeira, galinha, pedaço de carne velho. Então aquilo já estava saindo, aquele churume, e a frente da minha casa já estava fedendo. Então eu lembro que eu caí debaixo daquela lixeira de tão ruim, de drogado que eu estava e bebo. E eu escutava os vizinhos passar para baixo e para cima, uns dizendo, não chega perto dele não, que ele vai morrer, ainda vai dar trabalho para quem tentar socorrer, porque vai ter que servir de testemunha. E isso vai ter que fazer uma autópsia e vai complicar a vida de quem tentar ajudar ele, porque ele não tem mais jeito. O único jeito dele é esperar ele acabar de morrer e levar ele, chamar a família e enterrar. Mas debaixo daquela lixeira eu sentia aquele churume cair na minha cabeça, fedendo. E na minha mente, eu olhei para o céu, o sol brilhando no meu rosto. Eu lembrei das palavras daquele pastor. E eu falei, Deus, eu não nasci para morrer assim. Eu não nasci para passar por isso. Senhor, me dê forças. Coloque palavras boas na minha boca, que eu consiga entrar para dentro de casa e tomar um banho, e me alimentar, me fortalecer, e voltar naquela igreja logo mais.
ou amanhã e escutar mais aquele pastor. Então Deus falou dentro do meu coração: meu filho, se você conhecer a verdade vai te libertar. Se o Filho do Homem te libertar, você será livre. Meu amado, eu não sei da onde eu tirei forças. Eu só sei que eu saí rastejando debaixo daquela lixeira. Entrei para dentro de casa, tomei um banho e fiquei ansioso em chegar outro dia e voltar naquela igreja. Chegou durante o dia, eu fiquei ansioso que chegasse a noite para me voltar naquele lugar. Deu a hora do culto, eu cheguei lá mais cedo, sentei na mesma cadeira e tinha outro pregador pregando. Era uma festividade da igreja e o pregador falou sobre família de novo. E o pregador usou uma palavra que eu não esqueço até hoje. Deus usou ele para me dar uma palavra e disse: você que perdeu a sua família, que pensou que sua vida ia terminar assim, Deus está te dando outra chance hoje. Aceite Jesus e receba tudo aquilo que o diabo te levou em dobro. Deus vai devolver a sua família e vai te dar 10 vezes mais. E você ainda vai ganhar um CDzinho meu que eu estou lançando hoje nessa igreja. Eu, na mesma hora, eu levantei do banco, fui lá e levantei minha mão e aceitei Jesus. Meus amados, dali eu comecei a ser tratado pelos discipuladores daquela igreja. Eu comecei a andar com pessoas diferentes. Eu comecei a conversar com pessoas diferentes. Eu comecei a conhecer palavras diferentes. Me levaram para um projeto chamado Encontro com Deus. E ali eu fui transformado e batizado com o Espírito Santo. Meus queridos, me levaram para um projeto da igreja que tratava de dependente químico e dependente alcoólico e pessoas com problema na família. Dali eu comecei a ser tratado e com 3 meses de tratamento, no meu aniversário, que eu tinha parado de beber, aceitado Jesus de verdade, de coração, já tinha começado a fazer até um curso de teologia. Os pastores e os obreiros já tinham cuidando de mim, eu com a mente renovada, mas com pensamento firme. Eu estou aqui por causa de Jesus, porque Jesus está me curando. Jesus vai trazer a minha vida de volta. Não importa se eu não ter mais a minha família, mas eu peço a Deus que cuide da minha família onde ela estiver e que ela seja feliz e que alguém possa dar felicidade à minha esposa, aquela felicidade que eu não dei. E me entreguei para Jesus e esqueci do mundo. Com 3 meses que eu tinha começado o meu tratamento na igreja, os diáconos me chamou para me fazer uma pequena vigília no dia do meu aniversário. Quando eu cheguei em casa, depois quando eles me trouxeram em casa, minha casa estava toda fechada, apagada. E quando eu acendi a luz, a minha casa estava cheia de amigos verdadeiros da igreja. Os meus filhos estavam aqui em casa e minha madrasta, na época, me pegou pela mão e falou: seja bem-vindo, meu filho, à sua nova casa, à sua nova realidade. E em cima da mesa tinha um bolo de aniversário. E ela me deu um abraço e me disse: meus parabéns. Todo mundo em volta me deu os parabéns. E as lágrimas começaram a cair dos meus olhos. Eu falei: eu nunca recebi isso.
o que Deus pode fazer na vida de um ser humano. A minha madrasta virou para mim e falou: lê o que está escrito no bolo. Aí estava escrito: parabéns, eu te amo, meu amor. Eu não entendi nada. Meu amor, será que todo mundo aqui me ama desse jeito e eu não via? De repente, saiu de dentro do banheiro a minha esposa. Ela chegou perto de mim e falou: esse bolo de aniversário é para comemorar muitos anos que você não comemora um aniversário junto com a sua verdadeira família. Parabéns, eu te amo, meu amor. Me deu um abraço, me beijou. Eu fiquei meio sem palavras, emocionado, comecei a chorar, todo mundo começou a cantar os parabéns, me abraçaram, me deram boas-vindas e falaram para mim nunca mais abandonar aquele Jesus, porque ele estava me dando uma nova chance e estava me devolvendo tudo de volta. Tudo que o diabo tentou tirar, ele estava me dando em dobro. Então, quando o pessoal estava saindo da minha casa, quando todo mundo estava na calçada se despedindo de mim, eu olhei para a lixeira e lembrei que eu, há 3 meses atrás, estava caído debaixo daquela lixeira entregue à morte. Todo mundo passando e dizendo que eu estava morto, que no outro dia ia fazer o meu sepultamento. E Jesus estava me mostrando naquela hora que aonde o diabo pensou que tinha me derrubado, me derrotado, foi aonde Deus me levou e me deu e me mostrou a minha vitória. Mas para ele me mostrar que eu tinha ganhado a minha vitória onde o diabo pensou que tinha me derrotado, que tinha acabado com a minha família, eu tive que dar o primeiro passo a ele. Eu tive que confessar com a minha própria boca que Jesus Cristo era o Senhor dos senhores, que eu tinha que conhecer a verdade, que a verdade ia me libertar e que o Filho do Homem ia me libertar e verdadeiramente eu ia ser livre. Meus amados, quando eu olhei para aquela lixeira, aquele filme passou na minha cabeça. Eu falei: você não me venceu, Satanás. Jesus me deu tudo de volta. E a partir de hoje, eu vou fazer a minha família feliz. E vou levantar a minha família como Deus levantou a tua igreja. Olhei para o meu amigo Gabriel, que tinha cuidado de mim, que tinha armado tudo aquilo. E falei: Gabriel, você está vendo essa lixeira aí? Foi aonde o diabo pensou que tinha me derrubado. Eu saí debaixo dela, caí num monte de churume, de coisas podres na minha cara. Deus me levantou daí e agora eu estou aqui acima dela. Amanhã eu arrancarei ela daí pela parte da manhã. Nunca mais entrará uma lixeira em frente à minha casa. Farei uma calçada linda e bonita. Reformarei esta casa. E farei a minha casa, a minha família, uma base da igreja. E tudo aquilo, Gabriel, que eu entregava para o mundo me tomou. E no final queria tomar a minha vida. Mas quando eu depositei o pouco que me restava na mão do Senhor, Ele multiplicou, me devolveu e está me dando hoje na minha mão. E eu vou multiplicar isso. Como o pastor da igreja falou quando eu aceitei Jesus, que Jesus ia me dar 10 vezes mais. Hoje eu vou multiplicar tudo isso que Deus está me dando e vou transformar em 10 vezes mais, ou em 70 vezes 10 vezes mais. E para a honra e glória do Senhor, eu fiz 5 cursos
ganhei 5 diplomas, fiz curso de teologia, fui consagrado a diácono da casa do Senhor, fui consagrado a presbítero, virei líder daquele projeto que eu entrei para ser ajudado a ser ajudado a largar a dependência química, o alcoolismo e aprender a cuidar de família. Eu virei líder daquele projeto em 1 ano. Fui consagrado a presbítero, a evangelista. E hoje eu vivo há 15 anos fazendo a obra do Senhor. Há 15 anos eu vivo hoje levantando e ajudando vidas, levando o meu próprio testemunho vivo, testemunhando um Deus vivo, dando meu testemunho para a honra e glória do Senhor. Hoje a minha casa não é mais a mesma. Eu acabei com toda aquela casa velha, construí uma nova embaixo e construí uma 10 vezes melhor em cima. E hoje quem me viu derrotado lá embaixo e falou que eu estava indo para a sepultura, que virou as costas para mim, passa em frente à minha casa e me vê lá no alto e bate as mãos para mim e diz: você é mais que vencedor. O seu Deus é um Deus de verdade. Eu quero conhecer esse Deus seu. Eu quero um Deus desse, porque o que Deus fez na sua vida, Ele pode fazer na minha também. Meus amados, entregue todos os seus problemas na mão do Senhor. Tudo que o diabo falou que você perdeu, tudo que o diabo falou que você não vai conseguir, tudo aquilo que você pensa que você fracassou, eu tenho uma notícia boa para te dar. É mentira dele, porque o dia que você se levantar e reconhecer Jesus Cristo como Salvador da sua vida, a sua vida vai ser renovada, você vai ser batizado e todos os seus pecados serão cancelados e Jesus vai entrar na sua casa e você vai ceiar com ele e ele vai ceiar com você e a sua vida vai ser transformada. Siga este conselho, compartilhe este pequeno testemunho e seja abençoado você e sua família, em nome de Jesus, porque Deus, Ele é fiel. Amém. E graças a Deus. Aleluia.